Oi pessoal, hoje a gente vai falar então sobre a peça O Prometeu Acorrentado. Eu li ele nessa edição do Kindle da Zahar, que tem como nome O Melhor do Teatro Grego. Ele tem daí as peças do Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens. Eu li somente a primeira peça, que era o meu objetivo nesse primeiro momento. E por que eu fui ler esse livro, né? Eu tô lendo o Frankenstein, até mostrei em um outro vídeo aqui algumas relações entre o Frankenstein e a solidão. E nesse livro, né, do Frankenstein, ele tem, né, como complemento do nome, é Frankenstein, o Prometeu Moderno. O que isso quer dizer, né? Ele é baseado, então tem uma inspiração na obra do Prometeu Acorrentado, que é do Ésquilo. E daí, por conta disso, como uma leitura complementar, eu acabei indo atrás do livro para entender essa origem do mito, que eu achei que seria bacana para complementar a minha leitura. E é uma trama relativamente simples. Vou explicar um pouco do contexto, um pouco da narrativa e depois eu falo da minha experiência de leitura, mas eu já adianto que aqui vai ter bastante spoiler. É uma peça aí de sabe Deus quando, então não é o meu intuito aqui não falar sobre o enredo, não falar sobre o final. Eu acho que é importante para a gente conhecer, eu poder falar também um pouco dessa minha experiência de leitura. Bom, quem foi Prometeu, né? Quem é Prometeu? Ele é filho de Temis, que é a deusa da lei, e por isso ele é um titã. Dependendo da obra que você for ler, né, ele vai ter uma origem diferente. Eu sei que na Teogonia do Hesíodo ele tem uma outra linhagem, mas para essa obra aqui que eu li, eu acompanhei, ele tem essa origem. Então ele já vem um pouco com esse aspecto da lei, então do que é certo, do que é errado, vem com isso já de berço. O resumo da ópera, o Prometeu, ele pegou o fogo e deu para a humanidade e por conta disso, a mando de Zeus, ele foi acorrentado. Mais ou menos essa a premissa da obra, e daí nessa peça de teatro a gente vai ter o desdobramento, um maior aprofundamento do porquê que isso aconteceu, como que isso aconteceu, enfim. A gente é inserido já na história, então, com ela acontecendo, no meio bem de supetão mesmo. Prometeu está sendo acorrentado pelo seu irmão Hefesto. Hefesto é um deus da marcenaria e por sinal foi dele que o Prometeu roubou o fogo, e quem tá ali supervisionando e tudo para ver se o Hefesto vai fazer tudo certo, já que ele é deus da metalurgia e do fogo, ele vai, né, fazer ali as correntes que vão estar prendendo o Prometeu. Ele é então supervisionado pelo poder e pela força, que sim, são entidades dos deuses ali, apesar do nome parecer muito mais qualidades do que realmente personagens. É bem legal perceber que já nesse primeiro momento o poder ele faz um pouco de escárnio ali do Prometeu, sabe? Dizendo que por mais que ele tivesse feito tudo pelos homens, naquele momento ele estava, né, longe do alcance de qualquer pessoa que pudesse ajudar ele, libertar ele daquela prisão que ele estava sendo colocado. E uma das coisas mais engraçadas aqui, que se é que eu posso chamar de engraçado, é que o castigo do Prometeu é que ele fique realmente ali preso, longe do acesso de toda e qualquer pessoa, pagando penitência pelo seu crime. E obviamente em exílio, em isolamento. Contudo, o que menos acontece nessa peça é ele ficar sozinho. A peça inteira é ele tendo diálogo com pessoas, com personagens da mitologia, com humanos, enfim. E as primeiras pessoas a chegarem, logo que o Hefesto, o poder e a força foram embora, foram as Oceaníades. Elas vão para se solidarizar então com Prometeu pela situação que ele está inserido ali. E ele, com sua dor de cotovelo da situação ali que está sendo explanada, ele já fala que apesar de ele estar preso ali, dele estar acorrentado, ele tem domínio de uma informação de cunho extremamente privilegiada. Prometeu, né, tem esse nome por conta muito da promessa, do promete, daquela pessoa que consegue antever aquilo que pode vir a acontecer ali. Então ele já tem esse cunho, né, da sua personalidade mitológica, digamos assim. Então ele consegue entender e prever as coisas antes mesmo delas acontecerem, ele tem essa visão à frente. E logo que as Oceaníades chegam, ele já se vangloria um pouco de que somente ele tem a informação que pode perpetuar ou não o reinado de Zeus. Então isso é bem importante porque a gente percebe que ele, mesmo estando ali preso, ele já tá olhando para frente, ele já tá olhando que aquilo dali que ele tá vivenciando, por mais que seja longo, é passageiro.
Então acho que nessa época a gente não consegue nem mensurar a passagem de tempo, né? Quando a gente olha para a mitologia, para quando a gente tem essa passagem de tempo entre os eventos, então isso nem vem ao caso. Mas ele já traz essa informação e a gente fica com isso no ar, né? Que informação é essa que ele tem? E como assim ele tem esse poder e mesmo assim o Zeus prendeu ele? Será que Zeus sabe? Será que Zeus não sabe? Enfim, é o puro suco da fofoca acontecendo. Prometeu, então, ele vai expor as razões da perseguição de Zeus. Então, para mim, fiquei pensando, poxa, mas ele não está sendo perseguido porque ele deu fogo para a humanidade? Mas a história não se limita a isso, né? Então, o que acontece? O Zeus estava em guerra contra os titãs porque ele queria, né, destronar o Cronos, que era um titã, que detinha naquele momento todo o poder, né, governava todo mundo, né. O Prometeu, então, ele vai tomar conhecimento que quem vai vencer essa guerra é o lado conseguir atuar com astúcia, não somente por força, por violência. Sabendo disso, né, e ele sendo um titã, ele vai conversar com os titãs, expor isso, olha, não vai ser na queda de braço aqui que a gente vai vencer. Então a gente precisa ser mais inteligente do que na força bruta. Os titãs não gostaram dessa ideia, falaram que eles não iam adotar essa estratégia ali. Prometeu, sabendo que o lado que não adotasse a astúcia ia perder, ele vai e se une a Zeus. Zeus vai receber ele de braços abertos, tudo funciona, tudo mil maravilhas, e eles vão vencer a guerra. Quando eles vencem a guerra, o Zeus tem como plano, né, depois de ele ter organizado todo mundo ali, ele tem como plano acabar com a raça humana e criar uma nova raça de humanos, né? Eu fico até pensando no aspecto de que todas aquelas pessoas que existiam naquele momento, elas já tinham seus dogmas, elas já tinham, né, todo o seu sistema de crenças e devoção aos deuses que existiam naquele momento. Então, para os Zeus era mais vantajoso realmente talvez começar uma nova geração ali de humanos, que as pessoas fossem ser devotas 100% a ele, e não aos antigos deuses, né, que eram os titãs. Prometeu tenta então dissuadir Zeus desse pensamento, dessa abordagem, não consegue, e vai e rouba então o fogo e dá para os humanos. O fogo aqui, ele é dito como fogo, mas eu vejo que é uma alegoria para o conhecimento, até por conta do que o Prometeu vai falar em seguida, que ele deu, né, para os homens o poder da música, o poder da caça, de domar animais, da medicina, de construir navios, de conseguir fazer agricultura, medicina, enfim, tudo que basicamente constitui a sobrevivência da humanidade foi através do Prometeu que a gente teve acesso nessa mitologia. Então, de certa forma, tudo isso que ele fez com que as pessoas, né, os humanos, eles fossem um pouco mais autônomos e menos dependentes das graças dos deuses. Para o sistema de crenças ali de deuses, isso também não era tão interessante, porque era muito melhor ter os humanos 100% devotos ali, dependentes, fazendo todos os sacrifícios, os hecatombes, e enfim, do que ter eles mais ou menos andando com as próprias pernas, apesar de eles ainda terem uma adoração bem grande aos deuses. E para mim me chamou bastante atenção essa parte no mito especificamente, porque minha primeira sensação foi que o Prometeu foi um vira-casaca, que ele tava lá com os irmãos dele, com os titãs, ele sendo um deles, e na hora que ele viu que a galera ali não ia muito pra frente, ele meio que trocou de lado. Mas eu acho que isso vai fazer sentido um pouquinho mais na frente na história. Aí chega uma mortal na história, é a única mortal que a gente tem conhecimento aí ao longo dessa peça. Ela se chama Io. A Io, então, ela tá vindo ali errante há dias a fio, porque Zeus, né, mandou algumas premonições pra ela teve alguns sonhos. O pai dela, sem saber o que fazer, chamou um adivinho, tudo muito sem clareza, né? Ele não conseguia decifrar o sonho, não conseguia dizer exatamente o que o Deus queria, mas recomendou que o pai dela colocasse ela para fora de casa. No que ele fecha o portão na cara da guria, ela vira uma novilha. Então ela vem como uma novilha desembestada, sofrendo todo tipo de atrocidade possível no caminho, até que ele chega no monte onde Prometeu está acorrentado. Prometeu a reconhece e, sabendo quem ela é, vai dizer ali um pouco mais de como que vai ser o sofrimento dela dali pra frente e quando esse sofrimento vai ter fim. Ele fala também uma coisa que daí é a informação que
que ele tinha privilegiada lá que ia impactar no reinado de Zeus. E que informação que é essa? Que um descendente da Io irá ser o Heracles. Heracles vai ser o homem também que vai desacorrentar o Prometeu, vai libertar ele ali da situação em que ele se encontra e vai destronar Zeus. Quando eu li pela primeira vez, fiquei pensando, gente, como que eu nunca ouvi falar nesse tal de Heracles? Aí eu fui pesquisar e o Heracles é o Hércules. Então, dependendo, né, de qual que é o tradutor, de qual língua foi traduzida também o texto, ele tem essa diferença. Então, aonde eu pesquisei ali, diz que o Hércules é uma tradução latina. Então, para todas as vias, né, é a mesma pessoa. Io sai arrasada, sem saber para onde ir exatamente, mas tem ali o seu futuro já selado e já previsto e já premeditado para ela. Com a saída dela, vem Hermes. Hermes, que é o emissário dos deuses, principalmente de Zeus. Hermes vem saber então que informação privilegiada é essa, né, que o Prometeu tem, que tipo de coisa que pode acontecer ou não para que o reinado de Zeus seja impactado. Obviamente, Prometeu não esclarece para ele, não fala, e recai mais uma desgraça sobre ele. Cai um raio, quebra todas as rochas onde ele está em cima, seu corpo é machucado, aberto durante esse processo, um corvo vem e vai passar então a bicar durante todo o dia, enquanto haja sol. Seu fígado vai embora ao entardecer e volta no dia seguinte, quando seu fígado já foi reconstituído, para retomar o processo de novo. Então ele vai ficar ad eternum ali, sendo bicado por uma águia e acorrentado. Então a história acaba aí. Eu fiquei, né, esperando que talvez o Heracles viesse, né, eu tivesse esse enredo aí, né, final, o desfecho do Prometeu, mas não é isso que acontece. Como vocês puderam ver, em nenhum momento ele ficou sozinho, né? Foi Oceanides, foi Io, depois foi Hermes, enfim, ele não ficou sozinho em nenhum momento e a peça se encerra dessa forma. Bom, e falando da minha experiência de leitura, das minhas percepções, né? Bom, a principal percepção ali é que o Prometeu, ele realmente às vezes parece ser um pouquinho arrogante, né? E os personagens falam isso pra ele, as Oceaníades. Tem um momento que aparece o oceano também, que eu acabei não comentando. E eles trazem esse aspecto ali do Prometeu, e eu acho que talvez por ele já ter essa visão do futuro, das coisas que vão acontecer, isso reforça um pouco essa característica de sua personalidade. Mas é muito importante a gente ter em mente que os personagens mitológicos, eles não têm ali necessariamente que serem bons ou ruins, eles só são do jeito que são. E é muito mais um caráter nosso, às vezes, a interpretação de dizer que esse Deus é bom, esse Deus é ruim. Não, eles não têm que atender ali a um código moral e ético do que é certo e o que é errado. Eles são entidades super poderosas ali que elas podem ter, independente do que aconteça, o impacto na vida das pessoas e dos outros deuses. Então isso é muito importante para a gente ter essa chave de visão, de interpretação da história. Até por isso que acontece, né, essa mudança de lado, né, que eu comentei, que o Prometeu foi vir a casaca, porque eles têm que atender os próprios interesses, né? Então, antes de qualquer coisa, não tem aquele sentimento de grupo, de coletivo, de pares. Não, eu quero estar do lado da guerra, onde a guerra vai ganhar. Não quero estar do lado perdedor, não quero estar do lado ali que vai sofrer. Apesar de que é isso que vai acontecer com o Prometeu no final. Uma coisa bem legal que eu tava pensando depois que eu terminei de ler, que o que acontece, né? O Prometeu vai e rouba então o fogo e dá para a humanidade. E por isso ele é castigado. Se o Prometeu não tivesse feito isso, a humanidade ela teria sido resetada, né? Deus teria matado todo mundo e criado uma nova civilização. Mas ele não fez isso, porque como agora as pessoas tinham mais poder, tinham como agir, tinham o poder do conhecimento, elas não eram tão frágeis quanto antes. Dessa forma, a população, né, que existia, ela se manteve. Dessa população que se manteve, tinha a Io. A Io foi então uma personagem ali que o Zeus se encantou, para não dizer outra coisa, por ela. Ela então sai errante, punida por Hera, porque foi Hera que fez com que ela virasse ali uma novilha, por ciúmes dela e de Zeus, já que a Hera é esposa de Zeus. E Io sai então desembestada mundo afora, até que ela se depara com Prometeu, que fala que o seu descendente com Zeus, em algum momento ela vai realmente ter uma relação com Zeus, vai então ser um descendente dela, que vai vir libertar o Prometeu e depois desbancar os Zeus. Basicamente, então, tudo isso aconteceu porque Zeus quis matar a humanidade e Prometeu não permitiu, deixando com eles o fogo. Se a gente for pensar no cru da história, então, quem na verdade
derrotou Zeus, mesmo não indo para a guerra diretamente, foi o Prometeu. Foi a primeira ação dele que proporcionou todo esse desencadeamento de situações que fez com que o Zeus, em determinado momento, seja destronado pelo seu filho, que é o Hércules ou o Heracles. Para mim foi sensacional aí perceber isso, esse efeito cascata, efeito borboleta de ações foi extremamente interessante e não foi nada óbvio para mim, eu não imaginei que isso ia acontecer. Na verdade, eu comentei aqui em um outro vídeo que eu tive contato com o livro da Circe, da Madeline Miller, que a Madeline Miller ela faz alguns recontos, né, de mitologia. Um dos livros que eu li foi A Canção de Aquiles, o segundo foi o Circe. No começo de Circe, ela conhece o Prometeu quando ele está sendo julgado e ele vai ser levado então para ser acorrentado. Eu não me toquei na hora, eu só me toquei depois lendo o conto ali que tinha essa interseção e que para mim justifica um pouco de que leitura ela é boa, seja de um jeito ou de outro, porque ela te aproxima e ela te dá algum tipo de contexto. Os próprios livros da Madeline Miller fizeram me interessar um pouco mais sobre mitologia, que eu sempre achei que fosse um assunto meio quadradão, sabe? Sei muito das coisas que eu gosto, mas me surpreendi positivamente, principalmente com essa peça de teatro do Prometeu Acorrentado. A gente sabe então, né, que o mito, ele vai ser nesse conjunto de ações, de regras e princípios, né? Então é como o povo precisa perceber, como ele precisa agir ou como ele não deve agir. Então, para mim, eu acho que essa peça de teatro, ela tem um pouco disso, um pouco desse caráter. E tem uma frase específica que eu achei bem bacana, que fala assim, o Prometeu vai dizer, né? Temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Então, me parece basicamente uma mensagem que as pessoas precisariam levar. Lendo, me dá muito também a sensação de que eu acho que as pessoas da época provavelmente repetiam isso como um ensinamento. Aquilo que hoje seria, né, um ditado popular, ou que seria, né, uma frase da Bíblia, que muitas vezes as pessoas utilizam para exemplificar situações de moral, a gente tem isso aqui na mitologia, nessa peça, né, do Prometeu Acorrentado. Bom, e da minha experiência de leitura, foi super fluido, foi super rápido, eu não imaginei que ia ser assim. Eu já fui folhear ali no meu Kindle o livro meio ressabiada, não sabendo o que ia encontrar, eu tava com um pouco de dificuldade. Acho que quando a gente fala mitologia, né, ela já parece ser um negócio mais diferentão, mais complicado, por ser de uma linguagem que não é tão atual, que ela remonta a um tempo que a gente não conhece, então ela tem todas as suas complexidades. Mas não foi o que eu encontrei. A leitura foi bem fácil, foi bem rápida. Eu vou deixar aqui uma foto, né, uma imagem de como que é o livro, né, na minha edição que eu tenho do Kindle da Zahar, porque o que eu achei bem interessante, antes de cada capítulo ele tem um resumo do que vai acontecer. Então não existe spoiler nesse livro, porque o livro mesmo já conta tudo o que vai acontecer. Então, o que acontece? Com esse resumo, você lê e você já sabe o que vai acontecer naquele capítulo ali. Então, é muito difícil que você perca alguma coisa, porque você já tem ali o resuminho bem objetivo, bem básico de todos os acontecimentos. Para mim isso ajudou muito, porque eu não fiquei com aquela sensação de que será que eu perdi alguma coisa, será que não? Porque eu me baseei naquele resumo, encontrei aquilo dali, então para mim foi tipo fazer uma checagem se eu tinha entendido tudo que estava ali em cima com base no texto. Isso facilita demais e eu acho que tira muito da complicação. Nessa edição da Zahar, eu não sei como que é em outras, eu achei uma linguagem super mega acessível. Então foi muito fluida a leitura, eu li bem rapidinho ali, eu acho que eu demorei 2 ou 3 dias no máximo para encerrar essa leitura. E é um texto curto, ele tem ali mais ou menos umas 100 páginas nessa edição. Então não tem nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de dificuldade de leitura. Então eu acho que se você ler um russo e ler aquilo dali, é facilidade. Bom, a história me deixou com vontade também de ler sobre o Hércules agora, então acho que provavelmente vai ser minha próxima empreitada aí de mitologia. Além do fato de que eu já tô lendo Ilíada. Já estou então com essa epopeia engatilhada aí, acontecendo, mas me interessou muito porque agora eu quero saber, né, como que o Hércules vai fazer isso, como que ele vai tirar o Prometeu de lá, né? Aí fui pesquisar, tem então os 12 trabalhos de Hércules, tô procurando só onde que eu vou ler certinho, pra quem sabe trazer em um segundo momento pro canal. Bom, é isso, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar aí de conhecer a história do Prometeu Acorrentado. E nos vemos no próximo vídeo.